E hoje vamos falar sobre o sermão temático. Estamos iniciando uma sequência de aulas falando sobre os tipos de sermão. Então, uma aula de muita importância. Queria pedir para você, se puder, pegue uma caneta, um papel e anote o que você vai aprender hoje, que eu creio que será de suma importância para o seu ministério de pregador da palavra de Deus. Vamos começar definindo então o que é o sermão temático. É aquele que trata de apenas um único tema ou assunto e busca então argumentos em vários textos da Bíblia para apoiar a ideia e construir os tópicos. O pregador escolhe um tema e depois busca textos bíblicos relacionados ao assunto para então formar as divisões principais do sermão. Então, o sermão temático, ele parte de um tema ou um assunto, um único tema que daí ele vai buscar na Bíblia textos relacionados a este assunto. Vamos ver as características do sermão temático. É o mais fácil de prepará-lo. O sermão temático, ele tem essa característica de ser fácil, porque você busca primeiro então um assunto para se falar, para pregar. Aí você vai procurar na Bíblia textos que falam do assunto, sem ter uma regra de sequência para se seguir. Esse tipo de sermão, ele é muito apropriado para ensinar doutrinas e estudos bíblicos, porque você pode pregar com mais profundidade um assunto, um tema, porque você só vai falar daquele assunto no seu sermão. Aquele sermão só terá um único assunto, um único tema. A divisão é independente do tema, ou seja, não há uma regra para se seguir com os tópicos. Você pode começar com um tópico lá do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Vamos então ver exemplos do sermão temático. Primeiro passo então é escolher um tema. E vamos usar este exemplo aqui, o amor de Deus. Vamos então procurar um texto base para este assunto. Que no exemplo aqui escolhemos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então percebam que este texto, ele está relacionado ao amor de Deus. Ele fala sobre o amor de Deus, que Deus amou o mundo. Então este será o texto base do sermão temático. Então procura textos relacionados ao tema. Bom, então vamos aqui pegar um exemplo que o nosso tópico 1, nós vamos falar que Deus é amor. Então vamos achar algum texto na Bíblia falando que Deus é amor. No nosso exemplo aqui, em 1 João capítulo 4, no verso 8. No segundo tópico, vamos falar que Deus nos amou. E vamos aqui pegar o texto de João 3,16 também. E um terceiro tópico, nós vamos falar que Deus amou os pecadores. E vamos usar aqui o texto de Romanos capítulo 5,
verso 8 ao 16. Então percebam que o nosso sermão, todo ele, vai estar falando do tema. Deus é amor, que Deus ama. E daí vamos buscar textos para apoiar então sobre aquilo que nós queremos falar. Que no nosso exemplo aqui, estamos falando do amor de Deus. Então eu escolhi falar que Deus é amor. Então daí eu vou buscar o texto para apoiar essa ideia. E também eu vou falar no segundo tópico que Deus nos amou. E eu vou buscar um texto também que apoia essa ideia que Deus nos amou. E um terceiro tópico, que Deus amou os pecadores. Então eu busco na Bíblia algum texto falando que Deus amou os pecadores. Então assim nós elaboramos o nosso sermão temático. Essa então é o sermão temático. Ele vai falar sobre o assunto, ele não vai fugir do assunto e do tema.